Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a criar um fluxo de caixa em 10 minutos. É sério, eu vou criar um fluxo de caixa em 10 minutos com uma tabela completa, com formatação condicional, com fórmulas e até mesmo com tabela dinâmica e gráfico fazendo análise desse fluxo de caixa. E o mais legal, eu vou criar a partir de uma planilha assim, ó, uma planilha completamente branco. Já deixa logo a curtida nesse vídeo e fica aí que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar dois links, tá bom? No primeiro você tem informações sobre o nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. E o segundo link tem um mini curso gratuito que você consegue se inscrever hoje mesmo, tá bom? Então não esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo. Olha, eu vou começar a criar aqui uma planilha de fluxo de caixa. E eu sempre vou começar a criar qualquer planilha, tá? Com a estrutura básica que eu preciso ter. Olha, se é um fluxo de caixa, tá? Eu posso ter um fluxo de caixa mais detalhado, com várias informações. E eu posso ter também um fluxo de caixa menorzinho, com menos informações. Eu vou fazer o fluxo de caixa menor porque eu sei que essas informações que eu vou colocar aqui, essas poucas informações, vão servir para qualquer empresa. Eu não sei se você trabalha em um mercado, ou se você trabalha numa empresa de petróleo, ou numa empresa de eletricidade. Eu não sei com o que você trabalha, mas independente da sua área, o fluxo de caixa da sua empresa tem essas informações aqui. Olha, você precisa ter a data em que aquele gasto, né, ou aquela receita rolou, aquela despesa ou aquela receita rolou. Você tem que ter uma categoria, tá? Eu vou ter no fluxo de caixa ao mesmo tempo receitas e despesas. Então tem que ter aqui a informação se essa linha representa uma receita ou uma despesa. Eu também preciso ter uma descrição. E aí a descrição da receita ou da despesa, eu preciso ter também o valor, tá? Então, por exemplo, eu vou preencher aqui uma linha, tá? Vou colocar uma data qualquer. Imagina, tá? Eu vou pensar aqui em uma empresa que ela é uma empresa que produz roupas, tá bom? Uma empresa que produz e vende roupas. O que eu posso ter aqui de receita, né? Pode ser uma categoria receita, tá? A descrição vai ser o quê? Venda de casaco, tá? Tô vendendo um casaco que esse casaco eu consegui vender por R$200. Tá vendo? Agora, eu posso ter uma outra data também, que vai ter uma despesa, tá? Ou nessa mesma data. E essa despesa vai ser pagamento de fornecedores, tá? E aí eu paguei, não sei, R$3.000 para um determinado fornecedor, tá bom? Isso daqui é uma estrutura básica. Todo fluxo de caixa tem que ter essas informações aqui. Aí se você trabalha, por exemplo, em uma serralheria, ou se você trabalha em uma empresa que produz bens de consumo, você pode ter ainda outras informações, tá? Mas por que eu coloquei essas apenas? Porque eu sei que todas as empresas vão ter isso, tá bom? E aí o passo seguinte, pessoal, é você preencher essa planilha aqui com as informações da sua empresa, tá? Para facilitar um pouco o trabalho, o que eu fiz? Eu já criei aqui algumas linhas prontas, tá? Em que eu vou só colar os valores que eu já tenho aqui, beleza? Que vai ser, digamos, o fluxo de caixa fictício dessa empresa que eu criei, tá bom? Então, quando você for fazer, você vai preencher com o fluxo de caixa da sua empresa, tá? Mas aqui eu simplesmente coloquei alguns valores fictícios porque eu não estou fazendo da minha empresa, apenas uma empresa X aqui que eu preciso para te ensinar. O primeiro passo é você estruturar as informações e formatar também, tá? Essa coluna aqui que tem o valor, tá? O valor monetário, eu vou formatar ela como moeda, tá bom? Um número não, como moeda, tá? E aí fica mais fácil da gente visualizar. O primeiro passo é a gente criar a estrutura da planilha. Eu vou para o segundo passo, que é a gente fazer alguns cálculos aqui, tá? Um cálculo muito comum da gente fazer em planilhas de fluxo de caixa, claro, o saldo, tá? O fluxo de caixa daquela linha. Olha, na primeira linha é o primeiro movimento que eu tenho, então o saldo é o valor da movimentação. Então, por exemplo, aqui, primeira data é 1º de janeiro de 2023, o valor 11.588. Imagina que essa primeira movimentação que tem na minha empresa, então o saldo foi de 0 para 11.588. Aí o que acontece? No segundo dia, eu já tinha 11.588. E aí, entrou mais um pouquinho, entrou mais 20 mil. Então, o que vai ser? O novo saldo vai ser o saldo anterior mais a movimentação que eu tive naquele dia. Tá vendo? Dei um Enter. Aí, o que vai ser na linha de baixo? Olha, eu tinha 32.501 até o dia 1º de janeiro, tá vendo? Até o dia 1º de janeiro. Virou o dia 2 de janeiro, eu tive uma saída de R$12.000. Então, qual vai ser o meu novo saldo até essa linha? Vai ser o que eu tinha antes,
mais o fluxo do dia, tá? Nesse caso, o fluxo daqui é negativo, então mais com menos vai ficar menos. E aí vai de 32 mil para 19 mil. Caramba, por que caiu tanto? Porque eu tive uma queda, uma saída de 12 mil reais do meu caixa, entendeu? Então o cálculo do fluxo de caixa sempre vai ser o valor que eu tinha antes, mais o movimento que eu tive naquela semana. E aí eu não preciso ficar arrastando isso daqui lá para baixo, né? É só dar um duplo clique e pronto. Meu fluxo de caixa já tá calculado até o finalzinho, tá vendo? Ó, chego lá embaixo com o meu fluxo de caixa. Muito bom. A primeira parte da planilha é basicamente isso, você estruturar ela. Você também pode ter, galera, algumas formatações que a gente coloca aqui, tá? Então eu primeiro estruturei a planilha, eu fiz os cálculos necessários, que no caso era apenas saldo, e agora eu vou colocar um alerta de fluxo de caixa, indicando quando que a gente está positivo e quando que está negativo. Olha só, eu vou pegar essa coluna do saldo e eu vou na guia página inicial, formatação condicional, regras de realce, e eu vou criar duas regras. Eu vou falar o seguinte: quando os valores forem maiores do que zero, tá? Quando eu tiver em um fluxo de caixa um valor maior que zero, eu quero que apareça escrito, né? Eu quero que a célula fique colorida de verde, tá vendo? Então olha só, todas as vezes em que o meu saldo está positivo, ele está verdinho, tá vendo? Olha só, todas as vezes que o saldo está positivo, ele está verde. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar de novo, eu vou botar mais uma vez uma outra regra, que agora vai ser, quando for menor do que zero, eu vou mostrar o meu saldo negativo, tá? Você pode perceber que está negativo praticamente o saldo do período inteiro, tá vendo? Basicamente bem negativo, tá? Bem negativo mesmo. Então, pessoal, a gente consegue também colocar nessa base de dados alguma estrutura básica, tá? Para a gente conseguir analisar isso, né? Você bate o olho nisso daqui e vê onde que está positivo e onde que está negativo. Tá bom? Então, uma vez que a gente estruturou isso daqui, eu vou aproveitar para formatar isso daqui como tabela, beleza? É sempre bom deixar nossas bases de dados formatadas como tabela para a gente ter isso não apenas de forma mais visual, mas também ter alguma ajuda na hora de automatizar as coisas. Eu vou pegar essa planilha e eu vou chamar de registro de caixa, né? Registro do fluxo de caixa. E aí, eu vou criar uma outra planilha que vai ter algumas análises. Então, eu vou clicar na guia Inserir, tabela dinâmica, vou dar um OK. Ele vai criar uma outra planilha que eu vou chamar de análises. Nessa planilha que eu vou chamar de análises, eu vou pegar essa tabela dinâmica e vou montar com algumas análises que sejam interessantes. Então, por exemplo, eu quero ver o gasto por categoria, tá? Então, olha só, eu tenho um valor de despesa, tá? Que é bem maior que o valor de receita. Isso é um cálculo interessante para a gente fazer. Vou pegar essa tabela, agora eu vou vir aqui, tá? Ou eu posso vir aqui na minha base e criar uma outra tabela dinâmica, ou eu posso simplesmente pegar essa tabela dinâmica aqui, copiar e colar aqui do lado, tá? Eu criei uma outra tabela dinâmica que é a cópia da primeira. Aí é só eu tirar um pouco daqui, né? Desmontar essa tabela e fazer uma outra análise, como por exemplo, o valor por descrição. Aí eu vou ter gasto a gasto o quanto que eu tive, tá? Qual que é o valor que eu tive de gasto efetivo. E outra coisa também que eu posso fazer, tá, é criar uma terceira tabela dinâmica que vai me mostrar o gasto não por categoria, mas por data. Isso daqui é interessante porque você vai conseguir entender o quanto que entrou e saiu de dinheiro ao longo de cada dia. Bacana, né? Agora, além de fazer as análises em tabela, eu vou criar gráficos. Olha só, eu posso pegar isso daqui e transformar talvez em um gráfico de linha. Olha só. Peguei essa tabela aqui e transformei em um gráfico de linha. E olha que interessante, esse gráfico de linha está me mostrando a evolução, o quanto que eu fui gastando ao longo do tempo, o quanto que foi entrando e saindo de dinheiro. Você pode perceber que tem dias que os valores estão positivos, estão negativos, então ele foi fazendo uma soma. Tudo que eu gastei em determinado período do mês, né, em determinado dia, teve dias que entrou dinheiro, teve dias que saiu dinheiro. Tá? Essa é uma análise, mas eu posso fazer outras também. Eu posso, por exemplo, pegar esse gráfico, jogar um pouquinho para o lado aqui, ó, jogar um pouquinho para o lado, e eu posso também criar outro gráfico, talvez aqui, a partir dessa tabela. Olha só, vou criar um gráfico agora de colunas. E olha que interessante, eu tenho aqui os gastos por descrição, tá vendo? E aí eu tenho todos os tipos de gastos e receitas que eu tenho, tá? Quando que eu sei que é uma receita? Porque quando a coluna cresce para cima. Ali, ó, isso aqui é receita, 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 receita. E quando que eu sei que é despesa? Quando cresce aqui para baixo. Você percebe que a maior parte da receita que a gente tem é em venda de produto, tá vendo? Mas vendas de peças exclusivas está bem próximo também, ó. São colunas praticamente do mesmo tamanho. E com as minhas despesas? Quais são as minhas maiores despesas? Ó, essa coluna aqui,
tá bem grande, tá vendo? Essa coluna aqui, que é a coluna que a gente tem o quê? Ó, vou até mudar a cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Não, assim não, né? Nem tanto assim. Vou botar assim. Pronto. Serviços contábeis e salários são os dois maiores gastos, tá vendo? Essa e essa coluna que está mais para baixo. E depois a gente tem manutenção de máquinas e água e esgoto. Interessante. Então, você consegue, em 10 minutinhos, montar um fluxo de caixa, automatizar os cálculos, criar essa formatação condicional para você ter bem visual onde que está entrando e saindo dinheiro, e você também consegue fazer análises com gráficos. Interessante pra caramba, e você pode utilizar esse fluxo de caixa em qualquer empresa. Gostou desse tipo de aula em que eu te ensino a criar uma planilha do zero? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, manda mais. Se eu ver que você está comentando manda mais aqui embaixo, eu vou continuar produzindo aulas nesse formato aqui, tá bom? E não esquece de deixar o like nesse vídeo, de curtir esse vídeo e também de comentar manda mais. Um abraço e até a próxima.